Olá, bom dia, um lindo dia para todos, que Deus abençoe. E para tornar o dia belo, lindo, proveitoso, vamos desfazer algumas dúvidas e vamos trazer uma palavra de reflexão. Pois olha, coisas estranhas estão acontecendo. Aconteceu esta semana a queda daquele avião, 62 pessoas perderam a vida, e pessoas agora testemunhando que uma família esteve dentro do avião e depois viu que era o avião errado, desceu, e essa família se salvou. E outro cidadão chegou atrasado, ou melhor, entrou na fila errada no aeroporto, e quando se deu em conta não era a fila do avião dele. E quando ele foi ver, já tinha fechado. E ele deu uma bronca com o funcionário que estava ali, que impediu dele entrar. E depois que ele sabe do resultado do avião, ele voltou, procurou o funcionário, agradeceu, porque o funcionário cumpriu o dever dele, e no cumprimento do dever dele salvou a vida dele. Mas fica uma interrogação: por que uns vão e outros não? Porque uns apressadamente embarcaram e foi a última viagem que fizeram, e outros com viagem marcada foram impedidos, e por serem impedidos se livraram. Nós não podemos esquecer, minha gente, que é Deus que tem o poder sobre a vida e a morte. Já fala o salmista que ao Senhor pertencem as saídas para a morte. Mas o sábio Jó, ele diz assim: o homem nascido de mulher, está no capítulo 14 de Jó, ele vive breve tempo cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E no verso 5 diz assim: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limite, além dos quais não passará. Eu costumo dizer, ninguém morre na véspera. O ser humano tem anos, meses e dias contados. Principalmente os que estão a serviço do reino, que fazem parte do desígnio, que não estão a serviço do diabo. Porque quem está a serviço do diabo, com certeza, o diabo os instiga, o diabo ilude, o diabo vende ideias para a pessoa ultrapassar essas coisas, para a pessoa dar limite à sua própria vida. Mas Deus criou o homem que só Ele sabe. Eu tenho dito para o Senhor a meu respeito, Ele tem os meus anos, meses e dias contados. Mas eu pedi para o Senhor que eu quero ser útil até o último dia. Então, eu sei que quando a gente vê esses acidentes, mas por que será? Se a pessoa era do bem, Deus estava no controle. Se a pessoa pertencia a Deus, fazia um ano que eu perdi um neto, foi algo muito forte, mas um consolo muito grande, porque esse neto estava sendo criado para o Senhor, preparado, enfim, e ele tinha prazer
até de meditar como seria o céu, de saber fatos escatológicos que estão para acontecer. Ele estava conectado com a vida e com o doador da vida. Então a vida está nas mãos de Deus, as saídas para a morte pertencem a Deus, o ser humano tem tempo estabelecido por Deus, mas só que o ser humano quer justificar do que morreu. O acidente foi apenas para informar, morreu por. Não, Deus tem o controle sobre a morte. Então quem está nas mãos de Deus não tem medo da morte. Por isso o salmista, no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O apóstolo Paulo fala à igreja de Romanos que ninguém vive para si, ninguém morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Então, para não ficar escandalizado e nem deprimido, nem desesperado, seja do Senhor, ande com o Senhor, que você se sinta pertencente como filho de Deus, que a morte não separa ninguém de Deus, pelo contrário, leva para estar mais próximo de Deus. Então não tenha medo. Claro que há perdas, mas quem foi não se perdeu. Quem era de Deus e foi não se perdeu. Nós e os parentes daqueles que foram perderam o convívio, perderam aquela perspectiva de ver crescer, de ver o futuro ou até de andar juntos. Essa vida terrena é muito curta. É melhor estarmos preparados para a vida eterna. E nós não sabemos o dia que vence a nossa cota de ano, meses e dias. Mas quando vencer, nós daremos um tchau para a vida terrena, porque há uma vida eterna esperando para os que pertencem ao Senhor. Deus o abençoe.